Queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor Ivane passando por aqui, nessa tarde de sexta-feira, para trazer uma mensagem aos nossos corações. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a busca do Espírito Santo, sobre a descida do Espírito Santo, lá no livro de Atos, que fala que os apóstolos, os discípulos foram cheios da presença do Senhor, foram cheios de poder. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa presença do Espírito Santo na vida do homem, e a igreja depende do Espírito Santo. Primeiramente, nós precisamos entender que a igreja ela não sobreviverá sem a presença do Espírito Santo, porque primeiramente é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, através da palavra de Deus, penetra no coração do homem, o Espírito Santo fala no coração do homem, convence o homem que ele é pecador e que ele necessita da presença de Deus. Então, sem a presença do Espírito Santo que convence o homem do pecado, é impossível que a igreja cresça, que a igreja evolua, porque o Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção no coração dos pecadores. É o Espírito Santo que convence o pecador, que mostra para o pecador que ele precisa se arrepender, que ele precisa se redimir, que ele precisa se voltar aos braços do Senhor, se arrepender dos seus pecados. E é impossível haver um convertido sem a obra do Espírito Santo. Então nós vamos entender que sem a presença do Espírito Santo não há conversão nas igrejas. Sem a presença do Espírito Santo não há convencimento do homem que ele é um mero pecador e que ele precisa da presença de Deus. Então nós vamos aí ver que Charles Spurgeon diz que é mais fácil crer que um leão se tornará vegetariano do que acreditar que um só pecador seja regenerado sem a obra do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui o escritor Charles Spurgeon, que ele diz que é mais fácil um leão se tornar vegetariano, deixar de comer sua caça, deixar de comer carne, para comer vegetais, do que uma alma na igreja ser convertida sem a presença do Espírito Santo, para que haja convencimento, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida. É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja presente na igreja. E por isso, nesses últimos dias, nós precisamos buscar mais a presença do Senhor, nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos matar mais a carne, porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós precisamos a cada dia buscar mais da presença do Senhor. E nessa tarde eu quero dizer para vocês que o livro de Atos, no capítulo 1 e 2, nos fala sobre as 4 verdades fundamentais do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma promessa. E não é uma promessa que se cumpriu no livro de Atos e não alcança as nossas vidas. É uma promessa para o pessoal, para os discípulos, para os crentes lá do livro de Atos, que falam que 120 pessoas estavam reunidas nos cenáculos buscando esse revestimento de poder que é o Espírito Santo. Só que essa promessa ela se cumpre lá, mas ela se expande por todas as gerações. Então essa promessa também é para nós igreja hoje, porque a igreja sem o derramamento do Espírito Santo, a obra dela é incompleta. Os pecadores não se arrependem, as pessoas não se convencem que precisam de Deus, a igreja não cresce porque não há salvação, não há cura, não há libertação, porque todo esse processo de regeneração, de renovação, de santidade, de espiritual da igreja, o Espírito Santo de Deus é que traz capacidade para a igreja. Quer ver um exemplo? Quando Jesus vai sendo preso, Pedro arranca da sua espada, corta a orelha de Malco, mostrando que Pedro não estava preparado ainda, para o reino, para a obra do Senhor. Mas esse mesmo Pedro, depois de ter sido enchido pelo Espírito Santo, lá no livro de Atos, nos falando, este mesmo Pedro pega a palavra de Deus e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nada mais é do que uma capacitação para a igreja. Ela nos dá capacidade para fazermos a obra do Senhor e fazer a obra do Senhor com excelência.
Nós precisamos entender que não há como romper. A igreja não rompe, a igreja não cresce, a igreja não progride se a presença do Espírito Santo não for real nas nossas vidas. Por isso, a cada dia, a cada manhã, a cada momento, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos ir de encontro à presença do Senhor, porque Deus está presente, o Espírito Santo é para todos, mas que para que nós possamos alcançar ao nível de sermos usados pelo Espírito Santo, nós precisamos buscá-lo. Amém? E em segundo lugar, a busca do Espírito Santo. Tem que haver uma busca. Primeiro, ele é uma promessa, mas também eu preciso buscá-lo. De que forma nós temos buscado o Espírito Santo? Em terceiro lugar, o derramamento do Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo ser derramado sobre as nossas vidas. Há uma necessidade de buscarmos esse derramamento, essa capacidade do Espírito Santo. E em quarto lugar, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Depois que a igreja ficou cheia do Espírito Santo, a sua vida refletiu. E isso, o mundo foi impactado. A plenitude do Espírito Santo foi percebida através da firmeza da doutrina dos apóstolos, no engajamento, na oração, na comunhão fraternal, da adoração fervorosa e dos testemunhos irrepreensíveis. Uma igreja cheia tem bom testemunho dos de dentro para os que estão lá fora. Então nós vemos aqui a necessidade que a igreja ela seja uma igreja cheia do Espírito de Deus. Por quê? Porque uma igreja cheia do Espírito de Deus é uma igreja que testifica o próprio Deus lá fora. Porque nada mais lindo e nada mais bonito do que um verdadeiro evangelho, do que uma verdadeira palavra, do que a pessoa que vive cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que vive cheia do Espírito Santo, ela dá testemunho de vida por onde ela passar. E o testemunho de vida nada mais é do que a própria palavra de Deus sendo pregada. Convence muito mais pessoas um crente que é fiel, que é verdadeiro, que prega a palavra de Deus através das suas atitudes, através da sua vida, do que pregarmos longos sermões para as pessoas. Então, para que nós possamos convencer as pessoas dos seus pecados, é necessário que nós possamos ser verdadeiros cristãos, cheios de Deus, cheios do poder do Senhor. E essa é uma palavra que eu tenho para nossas vidas nessa tarde. Busque o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é capacitação para a obra do Senhor. Amém? Pastor Ivan deixando essa mensagem para o teu coração. Tchau, tchau. Fica com Deus.